abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Viemos nessa noite para adorar e exaltar o nome do nosso Deus que é poderoso, o nosso Deus que é soberano. Nós estamos aqui para, através dos nossos lábios, expressarmos a nossa adoração e o nosso louvor a este Deus que é santo, é esse Deus que é poderoso. Vamos então ler a palavra do Senhor no livro de Salmos, de número 134. Aleluia, louvado seja o Senhor. Salmos de número 134. Aleluia, vamos exaltar o Senhor e adorar o Senhor através deste salmo que nos diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe. Aleluia. Então que nós possamos nessa hora, nesse momento, louvar o Senhor, louvai ao nome poderoso deste Deus e exaltar o nome daquele que é vivo e aquele que reina. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos falar com esse Deus nessa noite. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós te louvamos, exaltamos a Deus, bendizemos e engrandecemos o seu nome nessa hora. Estamos, a Deus, na tua casa para exaltar o teu nome. Nós vemos nessa noite, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado. Vemos nessa noite porque reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos o teu poder, a tua graça. Aleluia. Nós queremos, ó Deus, através da nossa vida, meu Deus, oferecer a ti adorações, oferecer a ti, Senhor, ações de graça, porque sabemos, ó Deus, o quanto tu és bondoso, e nós não só sabemos, mas nós experimentamos, ó Pai Santo, Deus de poder, a tua graça, as tuas maravilhas, Senhor da glória. Recebe nessa noite, Pai, a nossa adoração e o nosso louvor. Recebe, Pai Santo, o culto que a tua igreja nessa hora está ofertando, está oferecendo a ti, ó Pai, e através da adoração, através da tua palavra, aquela que será ministrada neste lugar nessa noite, que o Senhor com o teu braço forte e a tua mão poderosa, nós estamos alcançando, ó Deus, entrando na nossa casa, entrando, Senhor, nos nossos lares, ó Pai. Aleluia. Nós sabemos que quando o Senhor entra, aleluia, o Senhor entra para curar, o Senhor entra para restaurar. Então restaura nessa noite, Pai, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Pai querido, Pai Santo. Abençoa nessa noite, Pai. Aleluia, que a tua palavra, ela venha de encontro ao nosso coração, que a tua palavra, ela venha nos levantar, ela venha trazer alegria, ela venha encher a nossa alma e o nosso coração de gozo. Pai Santo e Pai querido, abençoa a nossa vida, Deus. Derrama a tua misericórdia, a tua graça, aleluia, sobre a nossa vida, sobre nossos corações, ó Deus. Aleluia, que não haja impedimento nessa hora, mas que os nossos louvores e a nossa adoração, ó Deus, ela possa chegar no teu altar, aleluia, e conforme a nossa adoração, ela vai chegando até os teus ouvidos, ó Pai Santo, aleluia. Espírito de Deus, tu vem abençoar cada lar, cada vida, Senhor, cada vida que está ouvindo, Deus, aleluia, nessa noite, a adoração e a tua palavra. Espírito de Deus, fica conosco, Pai. Nós louvamos, bendizemos e exaltamos o teu nome, para a glória tua e para o louvor teu, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos essa noite com a paz do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor é bom, ó Pai. Aleluia, a sua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre, Jesus. Aleluia, Deus. Será que eu não ia conseguir? Será que os seus sonhos acabaram ali?
Essa é a nossa esperança. Aleluia. Nós vamos sair deste mundo muito em breve e estaremos com o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa convicção. Aleluia, convicção de fé. Aleluia. Nós vamos morar com o nosso Deus. Aleluia. Bendito para sempre seja o nosso querido e maravilhoso Salvador. Nós cumprimentamos os irmãos, todos que estão, tanto presente quanto não presente, pessoalmente. Nós o cumprimentamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Vamos à leitura da palavra do Senhor, que está registrado aqui no livro, ou melhor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas. Uma passagem bem conhecida. Aleluia. O personagem é o Bartimeu, o filho de Timeu. Aleluia. O cego, aleluia, que estava à beira do caminho assentado. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, nós vamos ler a bendita, gloriosa, maravilhosa, poderosa, santa, aleluia, verdadeira, inerrante palavra de Deus. Oh glória, aleluia. Essa palavra não falha. Jesus disse: passo os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia. Lucas capítulo 18, versículo 35. Aleluia, glória a Deus. Nossa alegria é grande, é tamanha a nossa alegria por estarmos, aleluia, servindo a esse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida, aleluia, que o Senhor possa falar contigo através da palavra, assim como Ele já tem falado através dos louvores. Ele vai continuar falando, aleluia. Abra o seu coração. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas capítulo 18, versículo 35. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego assentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam à frente o repreendiam, ordenando que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Aleluia. Respondeu o homem. Aleluia. Jesus disse: receba a visão. A sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos os que presenciavam isto também louvavam a Deus. Glória ao Senhor, bendito para sempre é o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, vamos fazer como Bartimeu, vamos clamar, vamos gritar, aleluia, vamos implorar, aleluia, vamos invocar, aleluia, o nome desse Deus, aleluia. Oh bendito e querido Deus, no nome de Jesus.
Continua conosco quando vamos continuar na tua presença. Desta feita, Senhor, aleluia, agora desfrutando da tua bendita e gloriosa palavra, que o teu Espírito, Senhor, venha, aleluia, ter liberdade de agir e de operar grandemente nas nossas vidas e no nosso meio. Nós oramos no nome bendito e maravilhoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê glória a Deus aí na sua casa. Aleluia. Onde você estiver, aleluia. Não cesse de glorificar e de adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor. Essa palavra poderosa, essa palavra santa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Portanto, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aleluia, essa narrativa bíblica, esse relato sagrado, muito conhecido, quase, se não todo o cristão, eu penso que sabe, eu penso que já ouviu alguma pregação, alguma ministração da palavra do Senhor, falando desse personagem aqui, o Bartimeu, aleluia, o filho de Timeu, aleluia. E nós vamos meditar mais uma vez nesse texto sagrado, essa narrativa bíblica, além do versículo que lemos, também está registrado em Marcos, no capítulo 10, versículo 46 em diante, também tem esse relato bíblico. Então, o que acontece com Bartimeu? Ele era um cego, mendigava, vivia de favores, vivia de esmola, e o texto diz que ele estava assentado à beira da estrada. Eu não sei se ele tinha lá um banquinho, né, um mochinho, né, ou se ele fez simplesmente, né, arrumou aí alguns acessórios e, enfim, se assentou. Não sei se ele estava assentado também em terra pura. O certo é que ele estava sentado à beira do caminho. Uma situação de humilhação, uma situação de vergonha. Mas diante dessa situação de vergonha, dessa situação de humilhação, Bartimeu ele vai nos ensinar algumas lições que nós podemos aplicar em nossas vidas. Que não é porque estamos em uma situação de diversidade, uma situação de vergonha, uma situação de humilhação, que tudo acabou, que é o fim. Não, há esperança. Aleluia. E a nossa esperança é Jesus, assim como foi para Bartimeu. Aleluia. Assim como para Bartimeu, a esperança dele foi Jesus. Para mim, para você, para toda a raça humana, a nossa única esperança é Jesus. Aleluia. Bartimeu, ali naquela situação de vergonha, de humilhação, um cego, aleluia, ele era cego, mas ele ouvia. Tem alguns cegos que são cegos e não ouvem, mas nesse caso aqui, e também tem alguns casos que a pessoa ouve e não enxerga, e outros
E Bartimeu, ele não enxergava, mas ele ouvia. O texto deixa isso bem claro, aleluia, que ele não enxergava com os olhos materiais, com os olhos naturais, mas ele ouvia, aleluia. E quando, aleluia, ele ouve aquele barulho, o texto diz que ele ouviu o barulho, aleluia, porque quando Jesus chega, aleluia, o ambiente muda, aleluia, porque ele chega realizando milagre, realizando feitos poderosos, realizando feitos milagrosos, aleluia, e conforme ele vai realizando os milagres, aleluia, o barulho de glória a Deus, de louvado seja o Senhor, vai acontecendo. Este é um bom momento, aleluia. Se você quiser desfrutar da bênção e do milagre de Deus, é uma boa ocasião para você começar a já fazer barulho, mandando glória para o céu, glorificando a Deus, reverenciando ao Senhor, aleluia, dando a Ele uma palavra de gratidão, conforme, aleluia, nós vamos agradecendo, conforme nós vamos louvando, esse barulho vai chegando no céu, como incenso suave, de louvor e de adoração, e o Senhor vai liberando o seu poder, as suas manifestações milagrosas, assim como nos dias de Jesus, quando ele caminhou pelas terras da Palestina, por onde ele passava, aonde ele ia, aleluia, não tinha como não ter barulho, aleluia, porque quando as pessoas viam a Jesus, eles vinham até ele, e ele logo liberava um milagre, uma palavra de direção, aleluia, e não tinha como a multidão ficar quieta. Oh, glória, 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 glória. Bartimeu ouviu o barulho da multidão que vinha reverenciando, que vinha adorando a Jesus, que vinha glorificando a Deus. Aleluia. Bartimeu pergunta, aleluia, o que é isto? Que barulho é este? Porque ele não enxergava, mas ele ouvia, e ele já tinha ouvido vários tipos de barulho, aleluia, mas só tem um barulho, aleluia, que sobe até ao céu, na presença de Deus, é o barulho de adoração, e o Senhor Jesus disse que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Oh, aleluia, oxalá, quem dera nós possamos ter, aleluia, adoradores, aleluia, no nosso meio, ouvindo esta mensagem, adoradores que não se envergonham, que não se intimidam, aleluia, adoradores que procuram agradar, louvar e engrandecer o nome do Senhor, assim como Bartimeu, que quando soube o que estava acontecendo, ou melhor, quem estava passando por ali e quem estava causando aquele barulho, quando disseram para ele: é Jesus, é Jesus, este nome é poderoso, irmão, este nome faz o amargo se tornar doce, aleluia, este nome, o nome Jesus faz, aleluia, aquele que está enfermo ficar curado. Esse nome, o nome de Jesus, o nome poderoso, o nome maravilhoso de Jesus, é capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas poderosas. Quando Bartimeu ouviu: é Jesus, Jesus o Nazareno, ele não pôde se conter, aleluia, ele até tentou, aleluia, mas a alegria dele, a convicção dele, a fé dele, aleluia, vibrou dentro dele, aleluia, ele não conseguiu ficar quieto, aleluia, ele não pôde se conter, aleluia, por causa da presença
ele alcançou, aleluia, o coração do Mestre Jesus. Quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas vezes, muitos de nós crentes, a gente clama uma vez e logo para, a gente clama um dia e logo para, a gente clama um mês e logo para. Bartimeu não, ele ficou insistentemente perseverando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Jesus tenha misericórdia de ti, que Jesus tenha misericórdia de mim, que Jesus tenha misericórdia de você, igreja do Senhor, e que Ele ouça, aleluia, a oração, a minha oração, a nossa oração, o nosso clamor nesta noite ainda, e venha ao nosso socorro. Aleluia. Quando Bartimeu começou a clamar, a gritar, aleluia, o grito de adoração a Deus incomoda, aleluia. Logo as pessoas começaram a se incomodar, aleluia, e vieram até Bartimeu e disseram: te cala, cala a boca, fica quieto. Muitas vezes, até mesmo dentro da igreja, no meio do povo de Deus, aleluia, quando algum irmão, alguma irmã, Deus começa a usar ele, usa ela, e ela começa, aleluia, a agradar a Deus, logo parece alguém para dizer: será que precisa de tudo isso? Será que tem que ser assim mesmo? Tem que ser assim. Eu sei o que Jesus fez por mim. Não te mete na minha fé, a fé é minha. Oh, glória! Oh, aleluia! Bartimeu não se intimidou, ele não se acovardou, aleluia, ele continuou acreditando, mesmo quando as pessoas diziam: ele não vai te ouvir, ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, eu estou clamando por ti. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia. Eu sei quem tenho crido, eu sei quem eu sigo. Você, irmão, você, irmã, você, povo de Deus, você, igreja de Jesus, você sabe o que o teu Deus é capaz de fazer. Você sabe que se você clamar, aleluia, Ele virá, aleluia. Porque o nosso Deus tem boca e Ele fala, Ele tem ouvido e Ele ouve, Ele tem pés e Ele anda, Ele tem ouvido e Ele ouve, Ele tem mãos e Ele apalpa, aleluia. E essa mão poderosa é essa mão que guia e que dirige e que orienta e que rege as nossas vidas. A vida do povo de Deus está nas mãos de Deus. Nós somos guiados não pelo que vemos, nós somos guiados por aquilo que não vimos, mas acreditamos no Deus invisível que faz o impossível. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Então creia que a situação que você está vivendo vai passar. Foi isso que Bartimeu fez. Ele creu quando todo mundo dizia: não vai dar certo, você pode calar. Ele continuou clamando, a fé dele, aleluia. Ele não se acovardou, ele depositou a sua fé em Jesus e continuou clamando. Aleluia, clame, meu irmão, clame, igreja do Senhor, aleluia. Bartimeu, aleluia, por causa, aleluia, da sua insistência, por causa da sua persistência, por causa, aleluia, dele não desistir, aleluia, deu uma virada na vida dele. A vida dele virou, aleluia, a vida dele virou, ele teve uma virada, aleluia, uma virada radical na sua vida. Ele estava aqui no chão, aleluia, e a roda gigante girou, e ele foi lá para cima, aleluia, para o lugar, aleluia, de adoração, o lugar na presença de Deus. Ele saiu da situação
porque quando ele clamou, Jesus parou, deu atenção àquele cego, aleluia. Jesus parou e disse: trazei-o aqui. Levaram Bartimeu até a presença de Jesus. Agora, aleluia, o cego esquecido na beira da estrada, ele não era mais agora um anônimo, aleluia. É por isso que sabemos da história dele, porque ele foi até a presença de Jesus. Jesus o chamou, e quando ele chegou até a presença de Jesus, Jesus lhe perguntou: o que tu queres que eu te faça? Aleluia. O que tu queres que eu te faça? Será que não é isso que Deus está perguntando para ti nessa noite? Será que não é isso que Deus está perguntando para mim nessa noite? Será que não é isso que Deus está perguntando para nós nessa noite? O que é que você precisa? O que é que você quer? O que é que você, aleluia, precisa da minha parte? Jesus está sempre interessado na minha e na sua e na nossa vida, assim como ele estava interessado na vida de Bartimeu. Ele não faz acepção de pessoa, aleluia. Ele ama a todos. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário para salvar a todos. Ele não faz acepção de pessoa. Não importa se você mora numa choupana ou se você mora no mais belo e lindo palácio, Jesus entra aonde você está e ele te abraça com os braços amorosos e te diz: tu és meu, tu és precioso para mim. Oh glória! Sinta a misericórdia de Deus, sinta a misericórdia de Jesus, assim como Bartimeu desfrutou da misericórdia, da compaixão de Jesus. Desfrute, porque a misericórdia dele está destilando, aleluia, sobre a sua vida, a bondade dele, o amor dele, a compaixão dele. Desfrute nesta noite. Não importa quem você é, quantas multidões de pecado você já cometeu, não importa quanto tempo você está no erro, quanto tempo você está no pecado, aleluia. Deus ama o pecador, ele não ama os atos e as ações, aleluia, pecaminosa do homem, mas ele ama o pecador, aleluia. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aleluia. Porque Deus não faz acepção de pessoa, aleluia. Em Romanos 5:8 nós lemos que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele te ama, amigo, irmão, igreja, povo de Deus, você que está, aleluia, a nos ouvir através da pregação da palavra do Senhor. Saiba que existe um Deus, o único Deus criador que te criou. Ele te ama, e ele quer abrir os teus olhos, assim como, aleluia, os olhos, a visão de Bartimeu, aleluia, como ele deu visão a Bartimeu. Ele quer abrir a sua visão. Você que não consegue enxergar, aleluia, não consegue compreender, porque esses crentes pulam, porque esses crentes gritam, porque esses crentes isso e aquilo, saiba, aleluia, Deus vai abrir a tua visão. Você vai ser um desse crente que você considera fanático. Deus vai te abençoar, Deus vai transformar a sua vida. Ele, aleluia, quer mudar a sua história, como ele mudou a história de Bartimeu. Ele vai abrir a sua visão, ele
existe outro caminho, amigo, não existe outro meio para se chegar a Deus, é só através de Jesus. Só Jesus salva, só Jesus leva a Deus. Aleluia, Ele veio a este mundo, entregou a vida dele por nós, para resgatar toda a raça humana. Aleluia, mas Ele vai voltar, aleluia, Ele vai voltar para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, e você pode fazer parte desse povo, aleluia, você está convidado para fazer parte desse povo, que vai muito em breve deixar este mundo tenebroso, este mundo de trevas, e ir morar junto de Deus. Você não acredita nisso, amigo? Esta palavra diz que isso é verdade. Muito em breve, aleluia, os portais celestiais, aleluia, vão se abrir, aleluia, oh glória. O Salmo 24 diz, aleluia, entrai pelas portas, aleluia. Deixa eu ler esse salmo, Salmo 24, aleluia, Salmo de número 24, aleluia, oh glória ao nome de Jesus, aleluia. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra no Salmo 24 e veja o que diz a palavra do Senhor, aleluia. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, ó portais eternos, aleluia. Quem é este, o Rei da glória? Aleluia. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é este, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Apenas de uma coisa, amigo, aleluia, aceitar a Jesus como teu Senhor e Salvador. Bartimeu, aleluia, ele foi até o encontro de Jesus, porque reconheceu, aleluia, que Jesus podia mudar a história dele. E ele vai, e Jesus lhe pergunta, o que queres que eu te faça? E ele diz, Senhor, eu quero ver de novo. Aleluia, eu quero ver outra vez. Aleluia, Jesus disse, então vê. Imediatamente ele voltou a ver, ele teve a sua visão restaurada, recuperada. É o que Deus quer fazer na tua vida, meu irmão, minha amiga, meu amigo, meu servo de Deus, minha amiga, irmã, serva de Deus. Deus quer mudar a sua história. Você que está nos ouvindo nessa noite, assim como Deus fez com Bartimeu, que restaurou, aleluia, a visão dele, restaurou a vida dele, aleluia. E ele agora, com a sua vida mudada, com a sua vida transformada,
não tinha como ele tomar outra atitude, não tinha como ele tomar outra decisão. Aleluia! A Bíblia diz que quando ele foi curado, restaurado a sua visão, imediatamente ele começou a glorificar a Deus. A Bíblia diz que ele seguia a Jesus. Aonde Jesus ia, Bartimeu não media esforço. Aleluia, Bartimeu ia, aleluia. E o povo, vendo o que Deus estava fazendo através da vida de Jesus, a Bíblia diz que todo o povo glorificava e adorava a Deus. Deus quer mudar a sua história, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer fazer um milagre na tua vida, meu irmão, minha irmã, aleluia. Deus, Ele quer restaurar você, assim como Ele fez na vida de Bartimeu, Ele quer fazer na sua vida, Ele quer mudar você, aleluia. Não por fora o homem consegue se mudar, aleluia, mas Ele quer te mudar por dentro, aleluia. Eu convido você a se colocar de pé, aleluia, e quero concluir dizendo o seguinte, aleluia, continue clamando, faça como Bartimeu, persista em clamar, continue clamando, aleluia, continue confessando a Jesus publicamente, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia, e continue obedecendo a palavra de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E você vai ver, aleluia, assim como aconteceu na vida de Bartimeu, vai acontecer na sua vida, aleluia. Este tempo de privação, de confinamento que nós estamos passando, esse tempo de situação difícil, vai passar, vai ser mudado. Essa situação de pavor, de pandemia, essa situação de incerteza, de insegurança, mesmo você que esteja em uma cama de hospital, na UTI, aleluia, Deus pode entrar aí onde você está, a mão maravilhosa, sacrossanta do Cristo da cruz pode entrar aí na cama, na UTI, aonde você está, e a tua vida ser restaurada. Aleluia. Creia, amigo, creia, irmão, creia, servo de Deus, faça como Bartimeu, não cesse de clamar, ainda que alguém diga: não tem mais jeito, tem jeito sim para Deus, nada é impossível. Aleluia. Convido você a orar, a falar com Deus, querido e bondoso Deus, em nome de Jesus, aleluia. Nós oramos nesta hora, agradecidos a Ti pela Tua palavra, Senhor, aleluia. Pai, aumenta a fé daqueles que estão com a fé enfraquecida, daqueles que não têm fé, Senhor, gera fé neste coração, deste homem, desta mulher, aleluia, desta pessoa, gera fé, aumenta a fé e faz com que ele creia, aleluia, que Tu és o único Deus, aleluia. Faz um milagre na vida desta pessoa, Senhor, faz um milagre na vida deste Teu filho, desta Tua filha, aleluia. Espírito Santo, faz a Tua obra maravilhosa e gloriosa, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus Cristo, todo tipo de enfermidade, enfermidade nos ossos, enfermidade no corpo, enfermidade na alma, em nome de Jesus, toda essa enfermidade, não importa qual seja, e quanto tempo ela esteja atormentando, incomodando, em nome de Jesus, isto é uma ordem, enfermidade, você está vencida pelo poder do nome de Jesus, sai desse corpo e não volta mais. Essa alma abatida, essa alma entristecida, em nome de Jesus, toda tristeza, arruma a tua trouxa, a tua bagagem e sai desta
uma causa na justiça. Nós oramos agora, suplicando que o Senhor Deus eterno entre nessa situação, aleluia, desta causa judicial, desta causa familiar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, que o milagre de Deus, que a ação poderosa da mão gloriosa do Senhor entre nessa causa, para a glória tua, ó Deus. Este homem, esta mulher, que um dia já te serviu, Senhor, que um dia já foi fervoroso, aleluia, já foi um crente, arruinado, mas que está como que vencido, como que derrotado, não fala mais línguas estranhas, aqueles que foram batizados, que são batizados do Espírito Santo, em nome de Jesus, receba a restauração, receba a visão nova, receba azeite novo na tua vida, seja restaurado pelo poder do nome de Jesus, que o Espírito Santo passe a ter liberdade em tua vida, em nome de Jesus Cristo. Fale línguas estranhas, fale a língua dos anjos, a língua do mistério com Deus, que o Espírito Santo de Deus te ajude nesta hora. Que todo pavor, você que sente medo, que está apavorado, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, você que tem a síndrome do pânico, do pavor, em nome de Jesus, que esse espírito de pavor seja agora arrancado nesta vida, e em nome de Jesus você passe a ter, aleluia, tranquilidade, segurança, firmeza, equilíbrio, e não mais, aleluia, sofrer de pavor, de pânico. Oh, bendito Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelo Brasil, a nossa pátria, aleluia, a nossa amada pátria, o nosso querido Brasil, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, que toda a ação, aleluia, de desonestidade, de corrupção, aleluia, em nome de Jesus, que caia por terra, aleluia, todo o poder de desonestidade, toda ação de desonestidade, seja por pessoa, ou por entidade, ou por organização, em nome de Jesus, que, aleluia, haja uma limpeza, em nome de Jesus, que a bênção de Deus continue limpando o nosso Brasil, tirando toda a corrupção, de norte ao sul, leste ao oeste, aleluia, Senhor, dê autoridade, aleluia, aos governantes, aleluia, dê sabedoria aos nossos governantes, quer sejam municipais, estaduais ou federais, aleluia, o nosso presidente, Senhor, tem misericórdia dele, aleluia, bem como todos os seus, aleluia, os que fazem parte da sua equipe, aleluia, e todos os poderes, Senhor, sejam eles legislativos, Pai, cada uma das autoridades judiciais, Pai, que haja, aleluia, uma manifestação do céu sobre a vida dessas pessoas e dessas organizações, Senhor. Pai querido, nós oramos, repreendendo todo o mal, toda intervenção maligna, toda intenção maligna, todo agente do mal contra a nossa pátria, contra a nossa nação, em nome de Jesus nós repreendemos, também da nossa casa, da nossa família e da nossa parentela, todo mal seja repreendido, que haja harmonia, que haja paz e que haja saúde na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glorifique a Deus aí na sua casa, aonde você está ouvindo esta mensagem. Que Deus seja louvado no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho, as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas
abençoando a sua casa, a sua vida e a sua família. Toda quarta, toda sexta, todo domingo, a partir das 19 horas, nós estamos aqui transmitindo a bendita, gloriosa e santa palavra do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.